Leandro, muito obrigado por você voltar aqui ao meu programa. Eu que agradeço, Roberto, essa chance. Que bom. Olha aqui, o teu último livro, podíamos falar de tantas coisas, vamos ter que afinar um pouco essa nossa viola, porque você anda por todos os caminhos da cultura. Mas o teu último livro é O que eu aprendi com Hamlet, né? Então eu te pergunto, o que você aprendeu com Hamlet? E peço que você fale um pouco antes do personagem, para clarear mais. Bom, a peça principal de Shakespeare talvez seja o texto que eu mais tenha lido a minha vida inteira. E junto com a minha colega Valdrez Carneiro da Silva, tradutora, nós fizemos um livro de análise dessa grande personagem que o Bloom, Harold Bloom, chega a dizer que é a personagem que define o Ocidente, a personagem mais livre do Ocidente. Mesmo que a gente não seja fascinado por Shakespeare ou pelo Hamlet, há que se reconhecer uma liberdade, uma consciência nesse jovem príncipe dinamarquês que não existe em outras personagens. Hoje ele seria, em uma novela, uma personagem difícil de acompanhar. Há de tudo em Hamlet? Há de tudo, absolutamente tudo. Inclusive, chance para dizer, como ele diz, que obra de arte é o homem, repetindo um princípio grego, chance para dizer que é algo de podre no reino da Dinamarca, chance para dizer que por que as pessoas não se matam dentro do monólogo do ser ou não ser, chance para ser irônico quando ele fala com os coveiros, afinal isso era a caveira de um advogado, isso é a caveira de Yorick, o bobo, chance para absolutamente tudo. O homem que mais pensou, o homem que mais elaborou a vingança no Ocidente, terminou matando todo mundo, a ele, a mãe, a praticamente todo mundo. Sobrou uma personagem para segurar a cabeça dele, para que o final não fosse tão patético. E o que você aprendeu com ele? Bom, em primeiro lugar, que o mal-estar do mundo vem a nós, independente de nós querermos ou não. Quando ele sente que ele é infeliz porque ele tem que consertar um mundo virado, ele talvez tenha o repúdio à política, porque a vingança dele é muito pessoal, apesar dele falar muito em regicídio, na morte do pai rei, mas é muito pessoal. Então, o mal do mundo vem independente de você querer ou não. A melancolia pode, junto com a consciência, produzir um retardamento da ação. E, acima de tudo, é preciso a grande lição na conversa dele com os amigos Rosencrantz e Guildenstern, se você pensar se você pode ser livre em uma casca de nós. A ideia do Hamlet, eu seria livre, senhor do espaço infinito, se eu, mesmo dentro de uma casca de nós, se não fossem os sonhos, se não fossem os presságios. Ou seja, a cabeça determina tudo. Eu acho isso uma lição extraordinária. Não é o mundo ao redor que propicia a sua paz. Só que é exatamente aquilo que o Hamlet não conseguiu, porque ele não conseguiu esse grau de indiferença para poder ter essa paz. O Hamlet como herói falho é uma grande lição. Onde é que você acha que o Shakespeare conseguiu toda essa sabedoria? Ele tem um modelo de uma história de um homem medieval chamado Saxo Grammaticus, que deu o enredo histórico. Ele tem aquele modelo de tragédia de vingança, especialmente vingança espanhola. Mas a grande capacidade de Shakespeare é que, com um estudo mediano, algumas luzes de latim, umas frases perdidas em francês, com muita leitura de enredos, com uma imensa dificuldade de criar um enredo inicial. Quer dizer, Shakespeare não seria contratado por uma casa de escritores porque tinha dificuldade em criar enredos iniciais. Ele pegava o enredo que alguém já tivesse feito, adaptava esse enredo e criava uma coisa extraordinária. E ele é alguém capaz de pensar livre. Eu acho que a chave de Hamlet, homem nascido em uma cidade pequena, Stratford, filho de um homem que fazia luvas, quer dizer, não vem de um ambiente, não é um Francis Bacon do século seguinte, nem um Thomas Moros da geração anterior, não é sequer a rainha Elizabeth I, durante o governo que ele praticamente viveu a vida inteira, não tem nem a erudição de um James I que vai suceder a Rainha Elizabeth. Ele tem liberdade, liberdade para pensar fora dos modelos, e essa liberdade é extraordinária, né? Como ele faz roteiros sem tensão narrativa, né? Ele não trabalha com essa coisa Agatha Christie, que o assassino só vai aparecer no final. Ele anuncia nos primeiros versos Romeu e Julieta que duas casas nobres na bela Verona vão se enfrentar, vão derramar sangue e os dois jovens vão morrer. Ele diz logo no início da peça. Porque tal como acontece, por exemplo, com Homero, como lembra Auerbach no Mimesis, ele não está preocupado com o fim, está preocupado com a narrativa. É a frase reflexiva, é a estrutura reflexiva da frase. É que ele não está revelando algo, ele está pensando sobre as coisas. Você acha que o Garcia Marques, na Morte Anunciada, faz isso também? A Crônica de uma Morte Anunciada é extraordinária porque, como em várias obras clássicas, a cena principal define
todas as outras. Isso vai desde musical, como Sunset Boulevard, que começa com assassinato e termina com assassinato. Isso pode ser o filme Sexto Sentido, em que o mocinho não morre ao final, uma jogada de palavras. E, de alguma forma, o uso da narrativa e da revelação funciona, mas nós gostamos da tensão narrativa. Haja vista que nós fazemos uma coisa que Shakespeare estranharia, que o último capítulo da novela tenha mais audiência que a novela inteira. Ou seja, que as pessoas queiram saber como termina e não como foi narrado, como foram tratados as personagens. Essa é uma ansiedade muito contemporânea. Né? O Leandro, falando em ansiedade, eu estou ansioso para saber, onde é que vem a tua memória? Eu não sei se a gente pergunta se tem uma origem. Eu tenho técnicas de memória, por exemplo, técnicas clássicas da chamada arte mnemônica. Essa arte estudada por Giordano Bruno, essa arte estudada por muita gente no Renascimento, técnica mnemônica. Mas vamos lembrar, em primeiro lugar, que memória não é inteligência. Né? Claro. A inteligência é o que eu faço com os dados, a criação, a relação, a comparação, a aplicação, a análise de dados. Quer dizer, o que você fala entre a diferença entre o filósofo e o professor, né? Exatamente. Por exemplo, um bom professor é alguém que, com carisma e didática, organiza grandes dados e explica às pessoas esses dados. E com isso ele se torna claro. O filósofo não precisa ter carisma nem didática, ele precisa escrever bem e pensar bem. Então, são duas coisas distintas, aliás, entre qualquer questão. Um bom professor de arte, raramente é um bom artista. Muito dificilmente um bom artista é um grande professor. Como o crítico, de história mate. O crítico não é um criador. Para explicar coisas, eu preciso ter memória didática e organização mental. Agora, você tem essa memória desde criança? Tenho essa memória desde criança. Então, como eu lhe disse, há técnicas. Eu já usei muito o Palácio da Memória, uma técnica antiga que os jesuítas aperfeiçoaram, que está contida em livros. Por exemplo, existe uma análise do padre Hit, na China, o Palácio da Memória do padre Hit. Está contida em muitas obras. É fácil para eu lembrar, não é um esforço. Ou como brincam meus amigos, notarão quando eu tiver Alzheimer. Quer dizer, porque eu lembro das coisas. Há pessoas em que talvez isso não seja tão claro imediatamente. Mas eu volto a dizer, há pessoas brilhantes, geniais, que não lembram de quase nada. E há pessoas, como no conto do Borges, Funes, ele memorioso, que lembram de tudo, mas não criam nada. Agora, você lê um texto, você grava. Eu gravo o texto e muito provavelmente, quando eu quero lembrar, eu lembro do capítulo onde estava e muito provavelmente essa memória traz à tona a frase, ela me trai, às vezes eu atribuo a alguém que não é, às vezes ocorre isso, mas geralmente isso é natural, não é um procedimento. Leandro, outro livro teu que eu até estou lendo é O Dilema do Porco-Espinho, que é aquela metáfora do Schopenhauer, né? Que eu queria que você explicasse um pouco, contasse um pouquinho o que é esse dilema. Um filósofo do século XIX alemão, Arthur Schopenhauer, é um homem particularmente pessimista, tido como azedo, levou uma vida reclusa, aquilo que a gente chama uma palavra mais sofisticada de misantropo. E um dia, em uma escalada na Alemanha, muito jovem, ele viu um bando de porcos-espinhos. E esses porcos-espinhos, como todos os mamíferos, sentiam frio e se aproximavam. E ao se aproximavam, dizer no livro Parerga e Paralipomena, se espetavam, então se afastavam. Esse jogo, essa tensão entre eu quero calor, eu quero proximidade, mas você é diferente, você tem ideias diferentes, você tem ritmo diferente, você tem espinhos, e eles me espetam, é esse jogo que nós temos que resolver. Todo livro, a partir dessa metáfora, é uma reflexão da solidão negativa e positiva. Ou como eu digo no livro, solidão e solitude. Ou seja, aquilo que eu digo diretamente e aqui que eu sofro com a solidão e aquilo que a solidão me faz produzir. Quer dizer, você junto, você esquenta. Separado, você tem frio. Exatamente. A distância que é o importante. Como as pessoas devem, né? Eu acredito, mas que nisso está a chave, por exemplo, de uma coisa que é o sucesso do celular e das redes sociais. Porque o celular é a resposta mais brilhante ao dilema do porco-espinho. Ele te aproxima, eu troco mensagens com você pelo celular. Eu gosto de você, mando mensagens, nós estamos na nossa rede de contatos. Então, nada dali me espeta, porque você não invade meu ambiente, eu posso não responder na hora. Então, eu consegui a distância, mas, obviamente, pelo celular, eu não tenho a mesma proximidade. Então, é uma forma de garantir algum calor tênue,
tépido, mas algum calor, e ao mesmo tempo nenhum espinho. É esta sopa tépida e insossa que faz sucesso, porque eu posso controlar inteiramente. Está na minha mão e ao mesmo tempo parece que eu não estou sozinho quando eu estou no restaurante, no avião, quando eu estou no elevador e trocando mensagens com pessoas distantes, porque as próximas eu me afasto delas. Agora, a solidão, né? Todos nós somos solitários, né? Até porque nascemos e iremos morrer com uma solidão dentro da gente, até porque é pelo mistério da morte, né? Agora, a solidão e a solitária, no caso das prisões, tira o ser humano do seu eixo, né? Exatamente. Ser privado, por exemplo, de contato com outros humanos é um grande desafio. Solitário é o máximo castigo que você promove dentro de uma prisão. E, ao mesmo tempo, nós também não levamos em conta que, se é possível enlouquecer na solitária, a maioria das pessoas enlouquece dentro da sociedade e não na solitária. Para cada louco de solitário, temos centenas de loucos sociais que enlouquecem atendendo pacientes, andando na rua, tomando banho de mar com os amigos na praia. Então, eu acho que o desequilíbrio mental precisa de estopins, precisa de gatilhos, mas uma solidão bem vivida, equilibrada, reflexiva, essa solidão ela é muito rica, ela promove muito contato, ela promove um desafio muito grande. Eu desconfio, e digo no livro, de quem nunca consiga ficar sozinho e desconfio de quem não consiga ficar acompanhado. Eu acho que é um jogo possível. Solidão e solitude, isolamento e reflexão, e eu sou quem eu sou, porque eu fiquei sozinho algumas vezes, e eu sou quem eu sou, porque eu estive acompanhado algumas vezes. Com o silêncio, né? A importância com do o silêncio. Sim, porque não adianta estar isolado, sozinho, mandando mensagem, estou aqui, kkkk. Isso não é solidão. Isso é rede social sem companhia do lado. Leandro, você está escrevendo um livro sobre o preconceito, né? Qual a origem do preconceito e por que o preconceito, talvez, não sei se eu vou dizer está certo, tem voltado tanto? O preconceito que eu estou escrevendo junto com o Luiz Estevam de Oliveira Rodrigues para a Companhia das Letras é um texto para refletir, como historiadores que somos, sobre a origem disso. E nós temos um desafio nesse texto, um desafio sempre perigoso. Naturalmente, historiadores combatem o preconceito, ou deveriam combater. Nós queremos descobrir também o aspecto positivo do preconceito. Não que o preconceito possa ser positivo, mas qual é o prazer que o preconceituoso tem. Quer dizer, que corda, que doce mel flui do preconceito para que alguém possa se viciar a algo tão terrível como estabelecer um pensamento de ódio ou uma construção ideológica sobre alguém. Então eu vou enfrentar o desafio de ver, entre aspas, o aspecto positivo. O que eu digo que é positivo? Por que tanta gente gosta de odiar? Por que o ódio é um lugar tão quentinho? Obviamente porque a primeira função do preconceito é dar identidade. Se eu e você debochamos de algo que eu e você não somos, ou supomos não ser, você reforça a nossa relação. E é muito mais fácil criar identidade grupal com ódio. Não é à toa que a fórmula nazista, vamos unir alemães divididos, através de um bode expiatório, que podem ser os comunistas no início e os judeus, é uma maneira de unir o povo. O ódio une muito. Eu quero estudar esse movimento sedutor, ou tentar entender que, se eu fosse um médico e eu não sou, de fato, qual é o prazer da droga? Qual é o prazer do crack? O preconceito tem um prazer similar ao do crack. Ele faz eu esquecer todo o resto e me vicia em uma coisa que eu suponho que seja positiva. E as redes sociais aprimoram esse tipo de... Não criaram, não inventaram o ódio. Seria uma injustiça com as redes sociais. O antissociais, né? Antissociais. As redes sociais apenas colocaram em contato muita gente que odeia e fizeram com que pessoas apagadas, que não sabiam que podiam dizer aquelas coisas, pudessem dizer. O avanço científico, né? Nós imaginávamos que a religião ficaria mais ao lado, né? Mas não aconteceu isso, ao contrário, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre religião. O século XIX teve uma pretensão muito grande. Na voz de liberais ou de marxistas, por exemplo, houve a ideia que a religião seria uma forma
de pensamento primitivo que o avanço da ciência acabaria destruindo. Na verdade, a origem disso é um pouquinho anterior ao XIX, que é o iluminismo. Isso não só não ocorreu, como muitos intelectuais do século XX, que não eram religiosos, como Jacques Lacan, profetizaram que a religião tinha mais futuro do que a ciência. A religião responde a questões que a ciência tem dificuldade. A religião é um sistema totalizador de explicação. Tudo tem sentido na religião, tudo. Desde uma criança que morre com câncer até uma tragédia, tudo pode ser explicado pela religião. Enquanto que em outras formas explicativas, outras gramáticas de sentido, eu estou diante do absurdo. Eu posso tentar, eu posso debater. Jovens entram em uma escola e fuzilam ex-colegas, professores e funcionários. Diante do horror da violência, a religião é um bálsamo muito mais eficaz que qualquer explicação. Freud tratou a religião como uma neurose. O fato é que talvez, sendo ou não sendo uma neurose, Jung foi mais simpático, ela tem muito futuro. Agora, a religião talvez ou levou mais horror ao mundo do que o contrário, né? Pensando nas cruzadas, nas guerras. É um jogo ambíguo, porque as cruzadas, esses movimentos de invasão, de luta e de massacres, como a primeira cruzada ao tomar Jerusalém em 1099, todos esses movimentos contêm muita violência. E ao lado dos cruzados tem os hospitalários, tem as ordens encarregadas de resgatar pessoas capturadas, por exemplo, em guerras. A todo momento nós temos junto com a religião essa luz e sombra. Se eu for na Idade Média, o único lugar que eu posso ter escola, às vezes gratuita inclusive, ou ter hospitais, está ligado às religiões. E também os tribunais da Inquisição. Esse jogo, se a religião fosse exclusivamente violenta e destrutiva, seria mais fácil, provavelmente ela teria já desaparecido há muito tempo. Mas é um jogo de pique e assopra um pouco mais complexo. Mas então a gente volta àquilo que você estava falando sobre o Shakespeare, que é a origem do mal, né? Quer dizer, o mal é intrínseco às pessoas. Esse é um debate que a gente chama de teodiceia, ou seja, como se origina o mal, de onde vem a agressividade, de onde vem todo o ataque de um humano sobre outro humano ou de grupos. Isso é bastante complexo, tem explicações muito variadas. Em todo caso, a religião também tem. Certa feita, o Papa Emérito Bento XVI foi a Auschwitz. Teve a delicadeza de fazer o discurso em italiano, porque um papa alemão que foi da juventude hitlerista seria um pouco inconveniente naquele ambiente. Falou em italiano. E fez uma pergunta retórica, mas que demonstrava uma certa humildade diante do horror que da memória de Auschwitz. Ele disse: onde estava Deus quando isso ocorreu? Uma pergunta que muita gente fez. Um rabino de São Paulo deu uma resposta muito prática. Deus sempre está no mesmo lugar, são os homens que se afastam. Se banaliza muito a figura de Deus hoje, né? Deus para cá, Deus para lá, igrejas de todos os tipos, né? Isso é um abastardamento da religião. Se tivesse que pensar no decálogo cristão, quase todo mundo acha que o mandamento mais infringido é o sexto, que é o da castidade. Outros vão imaginar que é o quinto, não matar. Não, eu acho que decididamente o mandamento mais violado é o segundo, é tomar o nome de Deus em vão. Então Deus serve para tudo. Deus serve para absolutamente tudo. Inclusive por eu achar que Deus está servindo exclusivamente aos meus propósitos. Talvez seja a forma mais sofisticada de idolatria. É quando o religioso constitui Deus como um bezerro de ouro e que Deus sirva ao seu propósito. Então, se eu tenho preconceito com mulheres, se eu tenho misoginia, ou se eu tenho problema com gays, se eu tenho homofobia, eu faço Deus falar a meu favor. Isso é uma forma de idolatria profunda. Eu só acredito na fé, e eu respeito muito a fé alheia, mesmo não tendo, naquela que te tira das suas certezas, desinstala, te torna uma pessoa melhor e te faz questionar qualquer gesto de ódio contra mulheres, contra gays, contra qualquer pessoa. Essa religião, eu acho que existe e ela existe nas pessoas. E hoje até é usado como slogan, né? Deus acima de todos. Né? Deus acima de tudo. Mas vejam, meu Deus acima de todos os seus valores, para glorificar os meus valores. Né? Porque significa que eu pego de Deus aquilo que eu acho conveniente, customização da fé, né? E esqueço assim, amar a todos, Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, amar a todos, perdoar a todos, valorizar principalmente as pessoas que se desviam e que erram. Não.
Deus odeia fulano, ama a minha família, meu modelo de família e assim por diante. Quer dizer, se eu não entendi essa mensagem, é idolatria. A mensagem é: Jesus procurou prostitutas, cobradoras de impostos. Filipe batizou um eunuco e não um pai de família com duas crianças. Né? Perdoou Madalena, pela nossa tradição, não que a Bíblia diga isso, mas pela nossa tradição, perdoou a mulher adúltera e disse para ela não pecar mais. Não? E disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. A todo instante, perdoar para ser perdoado. Não? Se te toma uma coisa, entrega a outra. Olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu. Essa ideia, eu acredito muito, ela pode ser muito positiva, como é o melhor do judaísmo, o melhor do budismo, o melhor do islamismo. Agora, idolatria. Deus para o meu projeto, Deus serve para mim, Deus está ao meu lado, Deus tem a minha pátria. E como ironizava Voltaire, Deus tem a tendência de ficar ao lado do exército que tem mais canhões. Leandro, isso faz pensar. Agora, nós estamos chegando no final, eu não falei talvez da tua especialidade, que é a educação, né? Nesse mundo extremamente, não só pantanoso, mas de mudanças, onde vai a educação? O que fazer com a educação? Nós temos um problema nesse momento que nós, professores, não fomos treinados para esse desafio. Nós fomos treinados para um modelo de educação que me formou, e há muitos dos meus colegas que têm a mesma faixa etária, que é uma quantidade de conteúdos, procedimentos e atitudes que devem ser repassados. Porque cada geração tem a obrigação de passar como uma tocha no revezamento olímpico o conhecimento. E hoje o conhecimento tem menor valor, tem valor a atitude, saber perguntar. Não importa mais que eu saiba um fato, importa que eu distinga hoje fake news de um fato. Não importa mais que eu decore alguma coisa, mas que eu saiba, por exemplo, que a internet tem dados, nem todos confiáveis. Como eu faço a validação desses dados? Como eu mantenho a curiosidade? Porque tudo aquilo que eu ensinar para alguém vai desaparecer rapidamente. Vai perder a validade. O Val Harari pergunta isso: como ensinar para uma geração daqui a 20, 30 ou 40 anos? Eu não sei isso. Então, o desafio de um professor, e eu não fui preparado para isso, provavelmente meus colegas que me escutam também não, é que não se trata mais de transmissão de dados, mas formação de atitudes, desenvolvimento de curiosidade, curiosidade permanente, curiosidade crítica, formação de alguém que faz perguntas mais do que decora respostas. A ideia é simples de dizer. Em sala de aula, eu sei, como qualquer colega sabe, é muito complicado fazer. Porque as faculdades continuam não formando para isso. Para terminar, o que mais te preocupa no Brasil hoje? O que mais me preocupa no Brasil hoje é que as pessoas não falem umas com as outras, não se escutem e considerem que o seu sistema político, religioso ou de identidade sexual ou étnica seja o sistema e quem não for assim deva ser eliminado. A intolerância da direita e da esquerda, a intolerância autoritária de direita e de esquerda, a intolerância das pessoas umas com as outras me preocupa porque ela é prenúncio de mais violência e uma violência que sequer observa o outro. Então, hoje o que eu vejo nos debates não é um debate, não é um argumento e um contra-argumento. É minha opinião contra a sua opinião e a minha é válida porque é minha e eu tenho a minha rede social e eu te bloqueio, eu te deleto e pronto. Isso me preocupa porque a falta de diálogo é o início do autoritarismo. Professor, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, Roberto.